Fala, investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou trazer para vocês um relatório gerencial referente ao mês de dezembro do Vigia 11, esse fundo de Fiagro da Valora, onde ele vem mostrar para todos nós cotistas o seu resultado do mês de dezembro de 2023 e as projeções para o futuro de 2024. Vamos ler cada detalhe do relatório, vou trazer para vocês um pouco do meu ponto de vista e vamos analisar juntos se ainda está viável continuar investindo no Vigia 11 ou não. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bem, pessoal, a pegada do vídeo hoje é um pouco mais diferente, é onde eu vou trazer para vocês um relatório. A gente vai dar uma analisada muito boa com relação ao Vigia 11. Vocês estão observando aqui que o Vigia 11 atualmente possui sua cotação de R$ 8,99, já chegou a ser negociado a R$ 8,03. Muitas das quedas e das oscilações que o Vigia 11 está sofrendo é por conta da Languiru, do calote que ele sofreu. Ele já chegou a bater R$ 9,97. Um dividend yield de mais de 17% também influenciado por essa cotação em queda. E o Vigia 11 está sofrendo bastante por conta dessa situação. Nós temos aí uma desvalorização em 12 meses de 9,19%. Nesse mês ele conseguiu se reerguer, mas não é tão grande quanto a gente espera. Então vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial para saber como ele está e o que ele está pretendendo fazer para se movimentar e se reerguer em 2024. Vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial dele, onde já começa aqui no comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de dezembro de 2023 com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRAs, distribuído em 30 ativos. 30 ativos, marquem esse número, 30, ele possui 30 ativos, mas eu vou mostrar para vocês que ainda ele não está diversificando, ele precisa diversificar. Infelizmente, com a situação da Languiru, nós aprendemos que o fundo imobiliário, Fiagro, qualquer que seja o tipo de investimento que a gente tenha na parte da renda variável, precisa de haver uma diversificação, para que não venha a sofrer uma queda tão alta com relação a um calote, a uma dívida não paga, e isso influencia diretamente no preço patrimonial e no preço do rendimento, porque se tudo está alocado, está tudo influenciado, não teve pagamento, infelizmente o fundo não vai distribuir para os seus cotistas, e se não distribuir para os cotistas não vão investir mais. Nós temos aqui a próxima observação. A distribuição de rendimentos do fundo refere-se ao mês de dezembro de 2023. Foi de 12 centavos por cota, que é equivalente à rentabilidade líquida do CDI mais 5,12%. Pessoal, vocês que conseguiram pegar o Vigia 11 no preço de R$ 8,03, vocês conseguiram uma rentabilidade acima da média. Uma rentabilidade muito boa, uma rentabilidade de CDI mais 5 ou até CDI mais 7. Isso foi maravilhoso, mas quem não conseguiu, paciência, fica de olho nas oportunidades. No final do ano de 2023, o fundo acumulou uma distribuição de dividendos total de R$ 1,53 por cota. Isso é equivalente a uma rentabilidade de 17,3% por CDI, sobre o preço médio da negociação por cota. Dentro do mês de dezembro, o fundo adquiriu 20 milhões de CRA do Agro Norte, na curva do CDI 4,7, e 12,5 milhões do CRA de São Domingos, na curva CDI mais 4, 3 milhões de CRA do Copagril, na curva do CDI mais 4, e nós temos aí uma nova aquisição do fundo, de três agros aqui de dívidas. Em dezembro, o fundo teve volume médio diário de negociação de 4,3 milhões e encerrou 163.672 cotistas. Ele cresceu em número de cotistas em relação ao mês anterior, que representa 34,6% do número total de investidores em todos os fiagros registrados no mercado. O Vigia 11 teve um crescimento em número de cotistas muito interessante.
com o seu número aí de 163 mil e um crescimento de 34,6%. Isso é muito interessante, pessoal, para quem é cotista do fundo. É uma notícia até interessante, porque muita gente está acreditando no potencial desse fundo de Fiagro. O principal foco da gestão nos próximos meses será a aquisição de novos ativos para dar continuidade ao movimento de diversificação. Pronto, é isso que a gente quer. Nós queremos que vocês diversifiquem a carteira, diversifiquem o seu patrimônio, até porque a gente não quer sofrer outro exemplo dessa tal de Languiru. Nós queremos que vocês, enquanto gestora, a parte da Valor aí, consigam diversificar mais a carteira. Os trabalhos de monitoramento e acompanhamento próximos dos ativos serão mantidos, muito bem. E aqui, pessoal, no comentário do gestor, tem algo muito interessante sobre a Languiru. O gestor ele fala sobre a Languiru aqui, que a gente vai ler agora. Conforme informado, relatórios gerenciais do fundo, a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual está avançado para a quitação das suas dívidas com a venda da parte dos seus ativos. Ou seja, a Languiru está planejando vender boa parte dos ativos dela para ela quitar as dívidas que ela tem com seus credores. Então ela tem interesse sim de quitar as dívidas, está se planejando e a gente tá aqui de olho, tá bom? Ainda de acordo com a atual situação da cooperativa, na última data de pagamento de CRAs, as parcelas de juros e amortização de CRAs foram inadimplidas pela ausência de recursos suficientes no patrimônio separado do CRA, devido ao não pagamento das parcelas pela devedora. Por fim, sem prejuízo de eventuais negociações que visem a melhoria nas condições da garantia de crédito, a gestão segue em busca de satisfação da parcela inadimplida por meio de garantias constituídas. Pronto. Vamos aguardar qualquer informação até que a gente saiba mais alguma coisa. Eu acredito que em abril desse ano de 2024, a gente já tem alguma notícia com relação a isso. E agora nós vamos aqui para o relatório de resultados, uma parte muito interessante que é a distribuição de resultados do fundo. Nós temos aqui um crescimento ou uma queda. A gente só faz o comparativo, pega de outubro a receita de novembro e nós pegamos agora a receita de dezembro. Dá para ver que houve uma queda. Em outubro, 11 milhões e 500 mil, novembro, 11 milhões e 800 mil, em dezembro, 11 milhões e 363 mil. Então, de dezembro para outubro já teve uma queda. De dezembro para novembro, outra queda. O fundo está sentindo muito por conta dessa queda e o corte da taxa Selic. O fundo ele é 100% indexado ao CDI, que é indexado à Selic. Então, se a Selic cai, o CDI cai e o rendimento e a receita do fundo cai também por conta das dívidas. Todo fundo Fiagro, fundo imobiliário de papel, que está indexado ao CDI e também indexado à taxa Selic, sofre variações por conta dessa queda. Nós temos aí um CRA de receita de 10 milhões e 700, depois 10 milhões e 800 e agora caindo bastante. Nós temos também uma despesa recorrente e uma despesa não recorrente, em que o fundo saiu de 840 mil, 956 mil para 2 milhões. E ele não explica, de fato, detalhadamente, o porquê dessa despesa tão alta em pouco tempo. Né? E ele sai de não recorrente de 400 mil, 449 mil para 600 mil também. Nós temos aí essa despesa não recorrente relacionada ao Vigia 11, que não foi explicada. Não foi explicada ainda, não foi dada como notícia para que a gente consiga acompanhar aqui no relatório. Infelizmente, é um ponto negativo da gestora, que a gente quer muito que ela melhore. Queria deixar aqui para vocês, se vocês gostariam que ela explicasse o porquê dessas despesas recorrentes e não recorrentes aumentarem tanto no final do ano de 2023. E nós temos aqui um resultado onde ele distribuiu em outubro, conseguiu 10 milhões e 259 mil, em novembro 10 milhões e 407 mil e em dezembro houve essa queda, proveniente também da despesa. Porque se não houvesse esse exagero tanto em despesas, não teria essa queda tão grande. Mas a gente observa, pessoal, que a distribuição total referente ao mês de outubro foi baixa, comparada ao lucro. Né? Em novembro, do mesmo jeito. Ele recebeu 10 milhões, mas distribuiu 8 milhões. Ele recebeu 10 milhões e distribuiu 8 milhões. Já distribuindo 10 centavos por cota, em cada mês. Isso aqui ele já foi gerando um caixa. Ele já foi gerando caixa para conseguir, em alguma outra oportunidade, talvez como essa aqui, a gente bem sabe, de conseguir distribuir para os seus cotistas.
né? Aconteceu aqui o inverso, né? Nós vemos que ele estava 10, caiu para 8. Nós estava 8, caiu para 10. Por quê? Quando o fundo Vigia 11 possui caixa, né, qualquer fundo imobiliário, setor de Fiagro, fundo de papel, fundo de logística que vai distribuir dividendos, ele sempre faz um caixa. E o fundo Vigia 11 vem fazendo um caixa desde outubro. Né? Ele tinha ganhado 10 milhões de 59 e distribuiu 8 milhões 645. Tinha ganhado 10 milhões 407 e distribuiu 8 milhões 645. E isso faz com que ele gere um caixa para que quando viesse a uma queda devida e brusca com relação aos seus lucros, ele distribuísse um pouco mais para agradar os seus cotistas. Eu sou a favor disso? Não. Gosto que seja distribuído tanto que ganhou, né? Sejam justos. Né? A parte de caixa é interessante fazer para compra e alocação de ativos, né? Mas para distribuir um dividendo sonhado, que não é um dividendo real. O dividendo real é o dividendo que você recebeu. Você recebeu isso aqui, você distribui isso aqui. É a minha opinião, tá bom, pessoal? E nós temos aqui a parte do relatório, onde eu quero mostrar para vocês, ainda não há uma diversificação tão grande com relação ao fundo. A gente espera que ele melhore bastante, porque nós temos aqui esses fundos aqui em CRA anexados ao Vigia 11, principalmente da Fiagro. Nós temos aqui quatro CRAs da Fiagro, aonde se for somar o patrimônio dele em relação a ativos do Vigia 11, nós temos 6,9, 6,91, 7,83, 8,80 do seu patrimônio. Então, vai-se embora aqui um valor muito interessante, 12, 19, 20, 28%, quase 30% do seu patrimônio está alocado só na Fiagro. Isso é preocupante. Então, o fundo precisa diversificar urgentemente o seu tipo de patrimônio e o seu tipo de ativo. Porque se não acontecer isso, imagine que aconteça um calote na Fiagro. Nós perdemos aí 30% do patrimônio do fundo. Nós temos também essa aqui, ó, a Bela Agrícola, 9,52%. A Cotibra, 9,26%. Então, já era 30% com a Fiagro, mais 18 ou 19% também com a Cotibra e a Bala Agrícola. Nós temos aí quase 50% do seu patrimônio indexado a apenas 3 ativos. 3 ativos. Isso pode influenciar negativamente futuramente na cotação, na distribuição de dividendos do fundo do Fiagro Vigia 11, entendeu, pessoal? Sempre a importância de diversificar. E assim como vocês também precisam diversificar sua carteira, os Fiagros, os fundos imobiliários, eles têm a principal filosofia da diversificação. Todos indexados ao CDI, como vocês estão vendo aqui, né? Todos são indexados ao CDI, que são indexados à inflação, que isso aqui vai variar, né? Quando provavelmente em março a queda, a próxima reunião do Copom, que vai provavelmente declarar mais um corte na taxa de juros, na taxa Selic, vai ter sim uma queda, eu acredito sim, de 1000%. E como você bem sabe, a alocação de ativo é 100% no CDI, né, e o caixa dele também é CRA, 100% CRA, está distribuído aqui na parte do Brasil com relação a 46,9% distribuidora, 44,2% cooperativas, 6% indústria, 0,5% setor sucro-alcooleiro e 2,5% no produtor. Nós temos aqui um relatório onde essas informações são cruciais para isso. Eu atualmente possuo, pessoal, 258 cotas do Vigia 11, como vocês estão vendo aqui. Eu possuo 258 cotas, né? Um preço médio que eu consegui baixar muito, o meu preço médio. Ainda se houvesse mais algumas quedas, eu teria comprado mais, mas na hora que teve essas quedas de 8,3, 8,10, 8,15, eu não tinha tanto dinheiro para estar investindo, mas eu consegui baixar muito meu preço médio, né? E esperar que esse fundo se reerga e que a Languiru pague as suas dívidas, tá bom? O vídeo que eu queria trazer para vocês era um pouco mais sobre o Vigia 11 e o relatório gerencial dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Curta, comente e compartilhe. Bata no sininho, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe nos comentários se você também torce para que o Vigia 11 se recupere e que a Languiru pague as dívidas que os credores dele estão tanto precisando. Tá bom, pessoal? Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.